Olá, Diana, o prazer é meu. Vocês me escutam bem? Sim, estamos te ouvindo. Ah, que bom. É sempre esse mecanismo da gente ter que recorrer, né, a que as pessoas nos digam como elas se sentem com a nossa voz. Quero agradecer, antes de tudo, né, a sua moderação, agradecer à professora Nazila, que esteve anteriormente, né, porque, de certa forma, já compõe esse caráter dessa apresentação. Agradecer demais à professora Ana Beatriz, que conduz esse grupo de pesquisa, e dizer que talvez o meu caminho venha trazer elementos para esse debate a partir de uma perspectiva mais do campo, de um lugar do micro do que do macro, né? E eu queria que o suporte pudesse me auxiliar com a passagem dos slides, justamente porque infelizmente eu fiquei sem computador, então estou operando aqui esse lugar com vocês aqui a partir do celular. E então eu conto aí com a parceria do suporte, conforme eu for necessitando, eu vou passando. Antes de tudo, eu queria dizer que o meu lugar, né, a maneira como eu chego nessa discussão, eu sou uma mulher de origem periférica, eu sou uma negra de pele clara, de uma família interracial, e que estudou em escola pública, que tem orgulho disso, e que vai vivenciar a violência obstétrica a partir da sua própria experiência, mas sem compreender esse lugar. E somente quando tive direito a uma outra modelagem de parto, eu sou mãe de 2 filhos, com idades bem diversas, né? Eu fui mãe adolescente e novamente na vida adulta, que eu pude entender que o que tinha acontecido comigo era algo absolutamente fora de qualquer ponto da curva. E esse lugar do ativismo, então, ele vai me encontrar. Quando esse convite chega a partir de uma perspectiva, quando ele chega, esse convite de doutora Ana Beatriz, me interessa pensar como é que eu poderia dialogar com vocês, né, com quem está aqui, um seminário, um programa de pós-graduação que envolve profissionais, mas também diversos níveis, né, de pessoas que estão pensando sobre saúde sexual e reprodutiva, me fez querer trazer para vocês a história de algumas mulheres, né? Queria dialogar com vocês, então, não só a partir da minha própria trajetória, mas em especial a partir da trajetória de algumas mulheres que eu queria apresentar para vocês. Pode passar para mim, por favor, suporte. Quem são essas mulheres? É pouco provável, né? Eu posso descrever, né? Nós tivemos aqui 2 mulheres. Do lado esquerdo, nós temos uma mulher negra de pele mais de tinta, que se demonstra, numa das fotos, ela está demonstrando, né, apresentando uma barriga de gestação já em idade um pouco mais avançada. Na outra, parece uma jovem que está com um top, um short, provavelmente em alguma comemoração, já que ela tem um copo de bebida na mão. Na foto ao lado, em que ela está gestando, ela tem uma coroa de flores na cabeça, né? Ela está uma cena, um sorriso feliz, em que está vivenciando esse momento da gestação. Do lado direito, né, de quem está vendo essa apresentação, você tem uma foto de estúdio. E nessa foto de estudo, você tem uma mulher negra, ela tem cabelos curtos, ela está gestando, está numa foto posada, uma foto de estúdio, em que ela toca a sua barriga da mesma forma, demonstrando o quanto essa situação era para elas, né? Essa situação, estar gestando, era uma situação de felicidade, era uma situação de encontro, elas estavam plenas e satisfeitas vivendo este momento das suas vidas. Essas 2 mulheres, elas têm uma coisa em comum. Elas gestaram na pandemia. E elas também têm outra coisa em comum. Elas foram ter seu parto na mesma maternidade na cidade do Rio de Janeiro. Pode passar o próximo slide, por favor. No seu lado esquerdo, você conhece, então, Gabriele. Gabriele tem 18 anos, ela é moradora de Cavalcante, ou melhor, era
porque ela veio a óbito em 30 de agosto de 2020. Ela deixou uma filha de 2 anos, além do menino que sobreviveu, que é o filho oriundo de uma cesariana intraparto, realizada na maternidade Camela Dutra. Do seu lado direito, eu te apresento uma outra jovem que se chama Valdiane. Valdiane era moradora de Tomás Coelho, e veio a óbito no dia 5 de julho, ou seja, pouco menos de 2 meses antes de Gabriele. Deixou um filho de 3 anos, além de uma menina que sobreviveu. Também a partir de uma cesariana intraparto relatada na maternidade Camela Dutra. Se vocês tiverem a curiosidade de abrir os links das matérias que se encontram embaixo, vocês vão perceber que em ambos os casos elas procuraram o serviço de saúde diversas vezes. Em um dos casos, inclusive, uma delas indicou que havia fortes dores no pós-parto imediato. Eu sou doula. Doula é uma profissional que acompanha, né, em especial, e está ali presente no tocante a se fazer e promover o bem-estar dessas pessoas. E naquele momento, eu fico pensando, né? Essas duas histórias são as histórias que saíram no jornal. E as histórias que não saíram no jornal? E as histórias que não saíram no jornal, mas que saíram nos grandes artigos indicando o índice de mortalidade de mulheres gestantes em 2020 e 2021 na cidade do Rio de Janeiro. O que a Diana não contou, gente, é que além de presidir a Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro, eu hoje também faço parte do Conselho Municipal de Saúde, na verdade, desde 2020, e enquanto Conselho Municipal de Saúde do Grupo de Trabalho do Comitê de Mortalidade Materna dessa cidade. Estou falando aqui da capital, né, do Rio de Janeiro, da onde eu moro e trabalho, e o que a gente percebe hoje é que, mesmo em 2021, o índice de mortalidade materna foi ainda superior aos de 2020 e que o de mulheres negras, por suposto, foi quase 150% a mais do que de mulheres, mesmo quando você compara entre pardas. Então, é a partir da vida tomada de Gabriele e da orfandade dos seus filhos, é a partir da vida de Valdiane e da orfandade dos seus filhos que eu quero contar para vocês um pouco de como é viver e pensar esse lugar a partir da violência obstétrica. Porque é preciso nomear a violência obstétrica, e isso, antes de tudo, pode passar, por favor, o suporte, é um dos elementos que nos vai, ao longo dessa trajetória curta, fortalecer a possibilidade do que a gente tem alcançado hoje, ainda que em passos muito mais distantes, muito mais lentos do que a gente gostaria. Esse comitê ele teve um importante papel nesse lugar, né? Mesmo que a ONU diga que dentro dos direitos da Declaração Universal estejam as mulheres, é preciso, então, na década de 70, no final da década de 70, que se crie um comitê específico para acompanhar esse processo de compreender o que seriam todas as consequências das formas de discriminação contra a mulher. Então, é a CEDAW que vai possibilitar, próximo, por favor, que a gente, na década de 90, tivesse um importante documento, né, em que o Brasil assinou, essa convenção aconteceu, em especial no Belém do Pará, é um documento importante quando você vai falar de violência contra as mulheres, e muito importante porque ele é o documento que nos ajuda hoje, que nos ajudou ao longo dos últimos tempos a configurar o que poderia ser chamado de violência obstétrica. E isso é muito relevante, porque a toda disputa em relação ao nome, ao conceito de violência obstétrica, faz parte do processo de desconstrução do que é esse lugar da mulher objetificada, de um parto industrializado, de um processo em que a autonomia e protagonismo não fazem parte. É a partir da definição de que é possível entender a violência contra a mulher como atos, né, que também vão estar dentro do contexto da saúde ou do contexto de que o Estado também é capaz de promover essa violência e que independe de onde ele ocorra, que você vai conseguir conceituar essas práticas que também são violentas, que também são de ordem psicológica, como violência de gênero.
E isso é a porta do caminho que dezenas de estudiosos e dezenas de pessoas começaram a possibilitar numa relação entre a academia e o ativismo e as usuárias que passaram a compreender esse lugar como uma nova possibilidade para ser. Pode passar para mim, por favor. Esse é um projeto que eu imagino que quem é do campo de enfermagem conheça, mas que, sem dúvida, é um produto, né? É um resultado dos primeiros momentos em que a violência obstétrica foi se tomando o corpo em relação a um assunto público, né? Sair da esfera de quem estava criando essa configuração entre o conceito de violência de gênero enquanto uma violação dos direitos humanos numa coisa palpável. Provavelmente todo mundo que já ouviu falar de violência obstétrica pode ter ouvido falar numa frase, no contexto brasileiro, de que uma em cada 4 mulheres já sofreu violência obstétrica. Essa fotógrafa ela vai beber, então, na fonte do estudo da Fundação Perseu Abramo e vai promover um site em que esses relatos autorais foram fixados no corpo das pessoas, né? Que o corpo é esse espaço onde isso acontece. E fica, então, esse conjunto de fotos que vai dando materialidade, né, vai dando voz, vai dando um rosto a pessoas que, enfim, passaram por isso. Nesse caso, no caso dessa mulher que está sendo fotografada, o relato dela diz: ela ficava dizendo, anda, senhora, levanta, para de se fazer de vítima. Próximo, por favor. Essas diferenças, algumas diferenças estão no final, outras diferenças estão nos slides, mas queria dizer que deixo autorizado a reprodução dos slides para aqueles que solicitarem, caso seja possível assim fazer pelo programa, tá? O pique foi enorme, 12 pontos, mas o pior é que foi no lugar que não precisava, e do lado que precisava, as peles se rasgaram todas. A prática da episiotomia que foi sendo ensinada. Por favor. Próximo. Eu devia estar feliz. Minha filha ia nascer, e em vez disso, só pensava que quando aquele calvário acabaria, quando eu poderia ficar em paz, quando haveria silêncio e privacidade. Próximo. Tenho vontade de chorar dizendo isso. Durante cerca de 11 meses, eu senti como se fosse rasgar o local da cicatriz. Isso tudo é porque, quando estava ali, aí eu acho que é importante terminar nesse lugar, né? A nova enfermeira do corredor ignorou todos os pedidos de ajuda que fizemos. Eu e a outra mãe do mesmo quarto. Parecia que mesmo que estivéssemos morrendo, não mereceríamos cuidado. A violência obstétrica é permeada pela misoginia, pelo machismo e pelo racismo. E isso é impossível de ser desassociado, né? Acho que, da mesma maneira que a professora Nazila trouxe antes sobre como isso se dá na saúde mental, o impacto dessas questões, desses determinantes, eles não deixam de impactar nos outros tipos, da forma como a vida da mulher ocorre, né? E nesse caso, de como a vida das mulheres pode acontecer. Próximo, por favor. E para evitar testemunhas, a gente vai passando pela necessidade de que socorra num total silêncio sozinha. Então, o pai foi despachado, não poderia acompanhar, não poderia ficar na porta. Cruelmente, não lhe deram opção e continuamos insistindo. E se continuasse insistindo, o segurança estava bem ali. A ameaça, a fisicalidade, né, dos parceiros e parceiras que estão envolvidos ainda é uma constante, mesmo tantos anos depois. Próxima, por favor. E aí eu pergunto para vocês, existe um mundo ideal para parir? Durante algum tempo, eu me questionei se esse mundo passava necessariamente pelas regras. Hoje, eu já não sei mais se são as regras, mas as regras existem. Por favor. As regras existem, inclusive, porque a própria Organização Mundial de Saúde vai colocar o lugar da experiência acima da transmissão da técnica.
em que a valorização da experiência positiva ela deva ser levada em consideração, tal qual a relevância de que esse cuidado seja multidisciplinar, ou seja aplicado por pessoas com capacidade e eficiência. Então, um bom parto, em que a melhor técnica foi utilizada, mas que um bom parto, vamos usar aspas nessa expressão, mas numa situação em que essas pessoas não tiveram a sua experiência levada em consideração, não pode ser considerado um evento em que você tenha produzido o melhor resultado. A lógica da intervenção ou da técnica, ela já foi superada nas modelagens atuais. E eu pergunto, se essa modelagem já foi superada do ponto de vista, seja dos estudos de Cochrane, seja dos estudos que se demonstram, por que mesmo nas nossas universidades, mesmo nos hospitais e maternidades que são gerenciados por essas universidades, essas mesmas práticas, essa mesma experiência positiva nem sempre é levada em consideração? É uma reflexão de, final de contas, quem é que constrói esse mundo ideal para que as pessoas possam parir? Próximo. Quando as pessoas me dizem, será que é mesmo possível? Veja, a Organização Mundial de Saúde produz as suas recomendações com base em estudos de alta qualidade e alto nível. Se é possível estar nesse estudo, é porque alguém já fez. Então, isso não é necessariamente uma invenção que se esteja propondo num espírito que fosse da tentativa e erro, mas da possibilidade real de que exista uma prática, exista uma modelagem que é capaz de efetivamente produzir um mundo ideal para o país. Próximo. E está dado, né? Esse esquema é facilmente representado pelas condições, a quantidade de recursos em que você é capaz de produzir. E, de novo, fica a pergunta para nós, né? Será que nós, que somos agentes, que somos profissionais de saúde, que estão no cenário obstétrico e que muitas vezes, inclusive, criamos dificuldades entre nós estamos olhando para esse cenário a partir da perspectiva de que essa mulher e esse bebê, essa pessoa que vai parir está ao centro? É a centralidade dessa pessoa que consegue produzir um melhor resultado? Se é a centralidade dessa pessoa que produz uma mudança na cultura e de uma perspectiva de que ela não sofre violência de gênero neste momento, qual é a dificuldade que nós temos de dar essa centralidade e produzir essa autonomia? Próximo. E você pensa o seguinte, né? Isso é uma coisa que eu cada vez mais tenho me apegado. Se nós, inclusive, conseguimos reproduzir um bom guia, né? Nós temos bons documentos, nós temos uma boa política de humanização, nós temos bons documentos construídos, bons documentos que indicam, inclusive, a qualidade das evidências que nós produzimos, enquanto esferas que estamos produzindo conhecimento. Por que nós não conseguimos, enquanto âmbito, desde o controle social, até traduzir o que são diretrizes em novas práticas, em novas modelagens, né? Até que ponto a gente produz esse conhecimento, produz esses resultados e consegue passar por isso? Próximo. E aí eu digo, né, quem é o agente da violência obstétrica? Do lado esquerdo, vocês vão ver aquela matéria antiga de quando o Ministério da Saúde, há 2 anos atrás, pouco antes da pandemia, vetou que se tentasse utilizar o termo violência obstétrica. E, ao mesmo tempo, uma grande mobilização ao lado direito que faz com que o próprio Ministério Público, através da mobilização dessas agentes, de pessoas que estão no movimento em diferentes níveis, pudessem mobilizar contra o não uso do termo, porque nomear, dar o nome, tem sido a grande vantagem que faz com que os pequenos e grandes avanços aconteçam. Próxima. Isso, assim, foi feito a partir da definição que a Venezuela vai desenvolver em relação à violência obstétrica, que vai ser defendida, então, pela Defensoria Pública do Estado e outras organizações. E são essas definições, e também a partir do que a rede parte do princípio, né, do movimento de mulheres, de como as mulheres vão se mobilizando, que vão possibilitando essa visibilização em que o Estado não se responsabiliza pela violência obstétrica e os agentes que estão no Estado não colaboram para que a violência obstétrica possa ser superada. Pode passar.
E aí, assim, por mais que todas aqui, né, tenham muita habilidade para saber o que, afinal de contas, são as características da violência obstétrica, eu trouxe esse quadro porque eu quero apresentar uma nova pessoa na próxima semana, na próxima sequência. Nós temos essas características, nós sabemos que características são essas. Ela pode ser física, ela pode ser emocional e ela pode ser informacional. E nós vimos o conjunto de histórias de pessoas que passaram por aqui. Próximo. E eu pergunto para vocês: vocês sabem quem é essa mulher? Você sabe quem é essa mulher? Pode passar. Vocês sabem quem é essa mulher? Essa mulher é Chantal. Ela recentemente, né, denunciou no Fantástico a sua situação de violência obstétrica. Não desejo que ninguém veja o vídeo, eu sou uma pessoa que costumamente sou formadora de doula, então aplico essa disciplina com frequência e a gente sabe dos gatilhos que ele pode provocar em cada pessoa. Mas a denúncia de Chantal fez com que ela fosse a Fantástica e pudesse possibilitar que uma quantidade enorme de pessoas tivesse contato com esse assunto. Mas a verdade é que Chantal está viva. Chantal é uma mulher branca e ela sofre violência obstétrica, mas ela está viva, porque a violência que ela é submetida é diferente da violência das mulheres negras, que passa por aspectos que eu vou falar rapidamente, porque com certeza eu vou só deixar para a Ariane, que vem depois. Por favor. E é nesse contexto, inclusive, que eu e uma outra antropóloga da UNB traduzimos esse artigo da Danan Davis, porque era importante, no contexto brasileiro, trazer a definição do que é o racismo obstétrico, né, que a Ariane vai trabalhar. Porque, por mais que a gente esteja falando do que é a violência obstétrica, quando você não se associa de que há um tipo específico de ação em relação a determinados corpos, você trata a violência obstétrica como uma questão que invisibiliza pessoas que vão passar por outras demandas, além da demanda do próprio fazer violento da prática cotidiana. Pode passar, por favor. E aí é que eu vou dialogar de novo com a professora Nazila do ponto de vista da micropolítica, né? Nós, na Doulas RJ, acreditamos na micropolítica como um espaço de disputa da sociedade e de provocação de melhorias das partes, dos agentes que são capazes de promover, afinal de contas, mudanças que fazem com que nós sejamos menos violentados, né? As pessoas que têm aí o desejo e as condições, né, de parir. Essa é uma foto de um 8M passado, em que a gente tinha sido ameaçada por uma resolução do Conselho Regional de Medicina, em que os profissionais médicos não teriam a obrigação de aceitar o plano de parto. E isso foi revertido a partir de uma estratégia de mobilização, tanto na Assembleia Legislativa, quanto junto à Defensoria Pública da União, que fez a reversão dessa resolução. Por favor. Próxima. E aí eu quero apresentar minha última pessoa para vocês. Esta é a Alexandra Sampaio, e ela é aluna, né, recém-formada, na verdade. Ontem foi a banca dela de defesa da monografia do curso de técnico de análises clínicas lá da Escola Politécnica. E o trabalho da Alexandra, ela foi orientada por mim junto com a professora Cíntia, foi justamente falar sobre violência obstétrica e autonomia. E eu disse para ela que ia apresentar para vocês um resultado muito interessante, que eu espero que possa servir de instrumento para vocês também. Próximo. Alexandra, próximo, por favor. A Alexandra fez um mapa de legislações no Brasil, e nesse mapa ela colocou todas as legislações e seus direitos. Próxima. Quando você clica em cima do Estado, você consegue ver o que essa legislação estadual diz sobre violência obstétrica e que outros direitos ela tem. Isso facilita com que você possa utilizar esse instrumento como um instrumento de mobilização em prol das pessoas que a partir do direito à informação, possam modificar a sua realidade em relação à violência obstétrica. Próximo. Nós, no Rio de Janeiro, temos uma lei, que é essa, 9238, que foi alterada, que alterou a 7191, pode passar, que no próximo slide vai dizer
que hoje tem a definição do que é a violência obstétrica e sobre o direito das pessoas a não sofrerem com isso. Isso é uma decisão muito recente, mas é uma decisão de luta que facilita com que a gente consiga efetivamente dar uma concretude junto a organismos como a própria Defensoria Pública, que a gente consiga construir esse mundo ideal para parir a partir da certeza dos outros do que ele não pode fazer, porque inclusive a legislação não permite. Próximo. Né, isso novamente ainda sobre a lei. Por favor, próximo. Então, a gente acredita, né, que esse mundo ideal é ter o direito de escolher onde, como e onde parir, com respeito e dignidade, e o que a gente luta é pela autonomia e protagonismo das mulheres e pessoas com útero no parto. Pela nossa luta, próximo, por favor, a gente quer trazer aqui para vocês 2 resultados, também como contribuição. Nós temos, na parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, esse site, que também tem uma cartilha de direitos na gestação, parto e nascimento, que vai falar sobre violência obstétrica e tem um canal direto de articulação com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Próximo. Nós também, desde maio de 2021, passamos a ser um canal de articulação da Secretaria de Políticas e Promoções para Mulheres aqui da cidade do Rio de Janeiro, e qualquer pessoa, inclusive quem assistiu, funcionário, se você é profissional de saúde, pode entrar no 746 Rio ou ligar para o 746 e fazer uma denúncia de violência obstétrica que você viu. Próximo, por favor. Deixo aqui algumas referências que eu utilizei, né, o site dos projetos, para que todos possam conhecer, inclusive dessa nossa cartilha Gestação, Parto, Puerpério, Conheça Seus Direitos, onde são instrumentos que a gente pode organizar para que a sociedade também possa atuar contra a violência obstétrica, mas em especial a favor da informação do que mundo ideal a gente deseja para o parto. Próxima, por favor. Deixo os meus contatos. Essa foto registra o momento do nascimento do Teodoro, o meu imprint, e eu gosto de apresentar para as pessoas de como um parto sem violência é possível, e é possível que nós, profissionais de saúde, estejamos nessa atenção multidisciplinar, aptos a realizar e compartilhar desse momento com mulheres e pessoas com útero. Obrigada.